Olá a todos vocês, como já disse a vocês, estamos estudando o hebraico. Vocês sabem que, já falei, não sou professor de hebraico. E para que serve? Uma pessoa que quer aprender um pouco sobre o hebraico, uma pessoa que não tem tempo de estudar algo a mais na vida e quer saber um pouco sobre o hebraico, estamos aqui para isso, ok? Então, vamos falar hoje sobre o som do hebraico. Tá? O som do hebraico. O som do hebraico, para você falar esse som, é preciso você entender que você vai usar o recurso humano que você tem, ou seja, a parte que você tem para expressar palavras, da boca, da língua, dos dentes, do lábio. Então essa é a parte que você vai usar para expressar. Por exemplo, nós temos as letras que são letras labiais. E essas letras que são letras labiais, elas são usadas no lábio. Por exemplo, o beit é uma letra labial. Ele tem um som de B como em boi, né? Até a própria letra para você falar beit. Tenta falar beit sem usar os lábios. Vê se você consegue. Você não vai conseguir falar beit sem usar os seus lábios. Ó, eit, não sai. Então você tem que usar esse recurso que é a boca, né? Ou a parte do lábio. Beit, boi, tá vendo? Então vai ser usado assim. O beit com um ponto dentro tem esse som de B. E sem o ponto, ele é lido como um som contínuo, como em ver. Então a gente tem essa referência beit e veit. O pei também é a mesma coisa. Ele tem um som como se você fala paz, né? E o próprio nome, pei, paz, é um P surdo com um ponto dentro. Sem o ponto dentro, essa letra vai ter um som contínuo também, como um F, como falar, tá? É um som contínuo. O men, ele também, você usa o lábio, men, e ele tem um som de M mesmo, tá? E é como em melhor. O vav, ele pode ter um som que se aproxima de como o W de Washington, por exemplo, né, em inglês. Porém, ele hoje você utiliza ele com som de V, como em ver, tá? Então o vav, som de V, tá? Como ver, vai, é o som do vav. Agora nós temos também as letras que são dentais ou alveolares, tá? Por exemplo, a letra Dalet com um ponto dentro, até para você falar a letra Dalet, você vai usar o dente, né? Dalet, você coloca a sua língua atrás desses dentes superiores aqui da frente, ou você vai falar dedo, que fica mais próximo ao som dessa letra Dalet. Eu posso falar Dalet e quase não encostar a ponta da língua. Dedo, ó, dedo. Tá vendo? Encosta a ponta da língua atrás dos dentes superiores. Esse é o som desta letra, dedo. Sem o ponto dentro, ela pode ter sido como o this em inglês, que também você vai tocar a ponta da língua atrás dos dentes superiores. This, que significa isto em inglês, né? Então, o this. Mas hoje não se faz alguma diferença, né? De fato, o Dalet vai ter o som de dedo, né? O som de D mesmo, tá? Aí eu vou ter o Tav, olha, dentais, Tav. O Tav, ele é o T surdo, como você fala tenho, ó, tenho, é o Tav, tá? O Tav, sem o ponto dentro, pode também ter sido pronunciado como TH em inglês, que é o this, por exemplo, né? Mas também, hoje, a maioria dos instrutores, professores que ensinam o hebraico, eles utilizam o Tav com um som de T, da mesma forma o T surdo. Eu tenho o Tet também, que é o T dental, enfático, o Tet, até para falar Tet também, é o som de T dental enfático. Ele é tenso e duro, e você não tem hoje no Tet essa diferença, tá?
a pronúncia hoje é de T mesmo. Embora os alunos têm que tomar cuidado para não confundir essas letras que têm o mesmo som, sabendo que uma letra é uma letra e outra letra é outra letra. E elas tiveram algumas diferenças, variações de sons que se perdeu ao longo da história, porém são letras diferentes, tá? Não são as mesmas letras. O NUM, ele vai ter um som de N mesmo, como você fala novo, navio, é o som do NUM, tá? O LAMED é o som de L, e esse som ele escapa pelas laterais da língua, tá? Então, ó, como você fala louvor, tá vendo? Sai louvor. Você vê que sai a pressão do ar pelos lábios aqui, da parte da bochecha, louvor. Você sente ele tocando esses lá, louvor. Ele toca esses dois lados aqui. Então, LAMED, ele tem esse som quando ele é pronunciado. Aí nós temos as fricativas ou sibilantes dentais, tá? Então, as fricativas ou sibilantes dentais, ela produz um som que é gerado por uma fricção, tá? Passando uma parte estreita que você faz com a língua, uma abertura da língua. Por exemplo, a letra Zain, ó, corresponde ao som sonoro de Z. Então, você percebe que, ó, a sua língua, ela aqui na frente, ela produz um som na ponta, como se você estivesse imitando o som de um besouro. Zzz, tá vendo? Ó, faz uma fricção aqui, que passa por essa abertura estreita aqui da língua aqui, ó, zzz, e ela faz esse som como de um choque, ó, zzz. Então, o Zain é o som que se aproxima do som de Zé, ó, Zain, tá vendo? Zain. O Samek é a mesma coisa. Você não tem um som como de um choque, zzz, mas se você faz uma fricção na ponta da língua e ele sai, ó, Samek, né? Aqui. Então ele se aproxima muito com o som de massa. Ó, olha só a fricção na ponta da língua. Massa. É Samek, tá? Massa. Ó, o Zain. Zain é zero, tá? Som de zero. Samek, ó, massa. O Sin também. Nós temos o Shin e o Sin. Então, o Sin, que é uma variação, tá? O Sin, ó, é equivalente ao... Então, o Sin é equivalente ao S surdo, né? Como também em massa. E ele é idêntico ao Samek. Então, tem que tomar cuidado para não confundir essas duas letras, ok? E o SAD, que é o S enfático transliterado, ele é muito parecido com um blitz, tá? SAD. Olha, blitz. Então, SAD, ele tem um som igual quando você fala blitz. Um som de TZ, como se fala Eretz, né? Que é a terra, Eretz. Por exemplo, passarinho, em hebraico, Tzipor, né? Tzipor, Eretz, que é o caso da terra, Eretz, Tzipor. A próxima é as pré-palatais, tá? Pré-palatais. Pré-palatais são produzidas colocando a língua contra a parte anterior do palato, tá? Aquela parte anterior do palato ou perto dela. O palato é aquela parte que eu falei, do céu da boca, um pouquinho para trás, você coloca a língua ali. Por exemplo, o Shin, olha como a língua ali enverga, ela dá aquela envergada para encostar nessa parte do palato, lá em cima. Shin, né? Shin. Ela quer meio que quase ir para o fundo da garganta. Shin, ela sobe ali, tá? O Shin, ele tem o som como você fala no português em chiar, tá? Shin, chiar. Se você
usa muito essa parte do palato para poder falar, tá? E tem o iode também, você percebe, iode, você usa também essa parte como em ear, olha, ear, você vê que você usa essa parte do palato, que é aqui, o céu da boca um pouquinho mais para trás, ear, né? Shiar, shin, então você usa muito essa parte para falar esta letra. Aí temos as velares palatais, tá? E as velares palatais, elas são formadas pela parte posterior da língua quando você toca o palato mole, tá? Então, essa parte posterior da língua, tem a língua, a parte posterior, palato mole é aquela parte que eu falei mais atrás ainda, e que você vai usar para falar, por exemplo, gimel. Olha como você vai lá atrás, ó. Gimel. Você usa muito para falar como guiar, né? É o som do gimel. E o gimel não tem som de G, tá? Então não é Gilead, de fato, é Gilead, tá? Então, gimel, tá? Camelo, gamal, gimel. Você vai usar muito lá, gimel, parte de trás, guiar. Essa parte de trás aqui, no palato aqui, que você usa. O caf também, que é o K surdo, como em Kelvin. Olha como você vai lá atrás, Kelvin. O som do CAF é esse som, Kelvin. Você vai usar também essa parte. E sem o ponto, ele vai ser semelhante ao CH em alemão, que é o mesmo som, por exemplo, do RET, né? Você não vai falar Iachid, você fala Iachid, você vai usar o CH, ele vai ter esse som de RR, tá? Então, o CAF o som de K, né? Um K surdo, Kelvin, tá? E sem o ponto, você vai usar o som de CH, mas como o CH em alemão, tá? Você não vai falar Yashid, vai falar Yahid, tá? O Kof é um som enfático, né? O Kof é um som enfático, é um Q, como você vai falar lá atrás, é o Iraque. Você puxa muito ele para trás, próximo ali no palato ali mesmo, Iraque. Olha como você fala, esse é o som do Kof, Iraque. Ele vai lá atrás, tá? E ele é pronunciado mais para trás da garganta do que o Kaf, né? A gente estava falando, mas Iraque, ele vai mais atrás ainda do que quando você fala Kelvin. Iraque, ele vai lá atrás, e esse é o som do Kof, tá? É o som do Kof, que é um som mais enfático, né? Para terminar, nós temos as guturais, tá? E as guturais são produzidas na garganta ou ali na parte da laringe, né? Na verdade, na faringe, Aleph, olha, Aleph. Veja que aqui atrás, porém, essa letra perdeu o som na sua história, ela serve como um ponto de partida para uma inicial. Você vai iniciar uma palavra, você pode usar o Aleph. Mas ela pode ser comparada ao H em honesto, tá? Então você fala, por exemplo, Adam, né? Você vai usar o Aleph como se fosse ali o H em honesto. Aí eu tenho o Re, tá? Também, e ao pronunciar a palavra você já vê que você vai lá no fundo, ó, Re, tá? Lá no fundo, laringe ou faringe. E também o Re, ele tem ali um som de H, como você fala Halley, olha, lá atrás, Halley, né? Halley, em inglês, tá? House, Halley, tá vendo? Então, ele é pronunciado dessa forma. O Ain, ele é mais faríngeo mesmo, né? O Ain, ele é mais faríngeo, então ele não usa tanta laringe, mas usa a faringe. Você fala Ain, você já percebe que até meio que sai quase algo também que nasal, que Ain, né? Quando aquela pessoa que tem um problema muitas vezes aí na parte do nariz aqui, ó, Ain, tá? Então, em contraste com o H, tem uma contração leve no fundo da garganta. Então, em contraste com o H, ele tem uma contração leve no fundo da garganta, ali,
na faringe, tá? Então, o som, ele pode até ter sido um pouco mais forte, tipo assim, talvez como o som, ele meio que se aproxima de um G, como um engato, por exemplo. Mas não há uma oclusão tão forte para que transforme essa letra do AIN num G como um engato, tá? Então, talvez você falando como você fala, amar, né? Então, ele tem uma... Mas agora, no momento, assim, não se está tendo distinção do AIN, quando se coloca o AIN ali para escrever e pronunciar a palavra, e o Aleph. Então, os dois estão sem som, né? Não é pronunciado o som deles. E eu tenho também aqui o RET, tá? E o RET, quando você escreve o RET, você vai transliterar o RET, é CH. Mas quando você vai ler o RET, é RR, tá? Então você não vai falar, por exemplo, Yashid, você fala Yahid, tá? Você vai falar Yahid. Também temos aí o Res, ou Reish, tá? Que ele vai ter um R como em barata, tá? Olha para você ver como tem tudo a ver, ó. Eu disse Yahid lá atrás, né? Laringe, faringe, né? Yahid, você vai puxar lá atrás, ó. Yahid, né? Então é RET, tá? Né? O Shet, que é o RET é Yahid. Você não vai falar Yashid, você translitera CH, mas você fala RR. Então Yahid, você usa dessa forma para falar essa palavra, é a pronúncia dela, tá? Aí nós temos o Resh, ou Res, ou Resh, né? O Resh. Nós temos o Res, ou Resh, que é um som de R, mas como em barata, na verdade, tá? Vai falar ele como em barata, tá? Então a gente finaliza aqui essa introdutória sobre... Então a gente finaliza aqui acerca do som da letra. Você não deve se preocupar muito assim com isso. Ao decorrer do estudo, nós vamos pegando o jeito de pronunciar. E o mais importante é você aprender sobre esse idioma na questão da raiz, porque isso vai te ajudar muito a interpretar a palavra de Deus e puxando a raiz daquele significado. Você vai entender melhor a palavra de Deus. Saber o hebraico é uma maravilha. Saber o hebraico é você buscar muitas vezes de lá de trás e você saber o que significa de fato aquilo. Como, por exemplo, quando Eliseu, ele pegou e falou para Geazi, que Geazi foi atrás das honrarias de Naamã, porventura o meu espírito não foi com você? Ou seja, ele sabia o que tinha acontecido, mas não é que o espírito de Eliseu saiu e foi até onde estava Geazi falando com Naamã. Mas ali a palavra é leve. E a palavra leve significa o quê? Coração. Porventura meu coração não foi contigo. Ele quis dizer o quê? Que Deus colocou tudo o que estava acontecendo dentro de Eliseu. Eliseu sabia. Então ele diz, porventura o meu leve é coração. Meu coração não foi contigo quando você foi? Ele sabia daquilo. Então é muito bom você saber o original das escrituras, tanto o hebraico como o grego, e você terá uma melhor interpretação, tá bom? Então fica aí um abraço a todos vocês e a gente vai estudando um pouquinho do hebraico a cada dia, a gente vai pegando. Valeu, tchau!